Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aqui no Destilando Livros. A gente continua a nossa jornada pelo livro Por que as Nações Fracassam. Isso aí. E hoje, olha, vamos investigar um caso que vira muitas expectativas de cabeça para baixo. A África do Sul. É um caso muito emblemático mesmo. Pensa só nisso, século XIX, agricultores africanos sul-africanos, tão prósperos, mas tão prósperos que chegaram a mandar dinheiro para ajudar trabalhadores pobres lá na Inglaterra. Parece até mentira, né, quando a gente pensa no que veio depois. Exato. Como foi que essa história, que começou tão promissora, deu uma guinada assim, tão drástica para o lado oposto? É uma trajetória fascinante e, infelizmente, bem trágica. É interessante notar que, diferente de muitas outras partes da África, a África do Sul não sofreu o impacto do tráfico transatlântico de escravos na mesma escala, sabe? Isso permitiu um começo diferente, então. Sim, permitiu que um tipo diferente de desenvolvimento começasse a surgir ali, internamente. Só que esse potencial inicial, ele não só foi interrompido, como foi deliberadamente revertido. Deliberadamente. Essa é a palavra-chave aqui, né? Exatamente. Revertido por uma elite branca que estava focada em estabelecer um sistema de profunda desigualdade, de controle econômico mesmo. Pois é, e essa nossa análise aqui se baseia justamente no que o livro Por que as Nações Fracassam conta sobre esse processo todo. Isso. A nossa missão aqui é tentar entender os mecanismos, sabe? Por trás dessa construção intencional de um sistema econômico dualista. Uma economia para brancos, outra para negros. Basicamente isso. Separadas, mas desiguais. E como isso, no fim das contas, abriu o caminho para o apartheid, que o livro descreve como um sistema de instituições extrativistas, né? Desenhado para exploração mesmo. É um exemplo muito claro, quase didático, eu diria, de como as instituições, as regras do jogo na sociedade, né, podem ser manipuladas por quem tem o poder político. Manipuladas para gerar resultados específicos. Exato. Nesse caso, o resultado foi pobreza e dependência para a maioria da população, enquanto a riqueza se concentrava numa minoria. Impressionante. E olha, antes da gente mergulhar fundo nisso, um lembrete rápido. Se você está curtindo acompanhar essa série, destrinchar essas ideias com a gente, não esquece. Ajuda bastante o canal. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal Destilando Livros e ativa o sininho. Assim você recebe as notificações dos próximos episódios. São 30 no total, explorando a fundo por que as nações fracassam. É bastante conteúdo pela frente. Com certeza. Bom, vamos começar então por esse período de prosperidade que parece tão contraintuitivo, esse dinamismo africano do século XIX. Sim, é fundamental entender esse ponto de partida para a gente ter a dimensão da reversão que aconteceu depois, né? Durante o século XIX, especialmente em regiões como Ciskei e Transkei, onde vivia o povo Xhosa, Certo. a gente observa um florescimento econômico notável entre os agricultores africanos. O historiador Colin Bundy, que é citado no livro, documentou isso muito bem. E é importante dizer que não era só uma economia de subsistência, né? Parada no tempo. As fontes da época, como os relatos de missionários, oficiais coloniais, indicam uma modernização acontecendo ali. Sem dúvida alguma. Existem registros, de missionários morávios, metodistas como um tal de W.J. Davis e até oficiais britânicos como Charles Brownlee. O que eles diziam? Todos descrevendo como os agricultores africanos estavam adotando novas práticas, tecnologias agrícolas europeias, comprando arados de metal, que eram bem mais eficientes que os de madeira, né? Muito mais. Adquirindo carroças para transportar o excedente para os mercados, investindo em irrigação, cavando sulcos, canais e diversificando também, criando ovelhas para produzir lã, que era um produto valioso. Nossa, isso mostra uma capacidade de adaptação, um espírito empreendedor mesmo, né? E o livro menciona até uma mudança cultural interessante ligada a isso. Sim, tem uma citação interessante de um observador chamado Soga. Ele comentou como os africanos estavam se tornando, ele usou a palavra progressistas. Progressistas. Em que sentido? No sentido de abandonar certas restrições culturais, tipo o medo de feitiçaria,
que antes podia desestimular alguém a acumular riqueza individualmente, entende? Ah, entendi. O sucesso individual podia ser mal visto. Exato. Isso sugere que as estruturas sociais também estavam se adaptando. O poder dos chefes tradicionais, que era baseado no controle da terra e do trabalho comunal, começava a diminuir um pouco com o surgimento dessa classe de agricultores mais independentes, mais voltados para o mercado. E aí a gente chega no ápice dessa prosperidade, naquele fato que a gente mencionou no começo e que soa quase surreal hoje em dia: a doação para os trabalhadores ingleses. É realmente espantoso, né? Em 1869, esse mesmo missionário W.J. Davis escreveu para a Inglaterra contando que tinha conseguido arrecadar 46 libras esterlinas. Uma grana na época, Uma né? soma bem significativa. E arrecadou entre os agricultores africanos da missão dele. Esse dinheiro foi enviado para a Caixa de Previdência do Algodão de Lancashire. Para que serviria essa caixa? Era destinada a ajudar trabalhadores têxteis ingleses que estavam passando por dificuldades por causa de uma crise na indústria do algodão lá. Espera aí. Agricultores africanos na África do Sul, fazendo caridade para operários na Inglaterra. No século XIX. Exatamente isso. Isso quebra totalmente a imagem que muita gente tem da África nessa época, né? Mostra não só que existia prosperidade, mas também uma conexão, uma consciência do mundo lá fora. Perfeito. Demonstra que se existissem condições mínimas, sabe? Acesso a mercados, alguma segurança para investir, mesmo que as instituições formais fossem ainda frágeis ou impostas de fora, o desenvolvimento econômico podia florescer organicamente. Mas essa janela de oportunidade... Infelizmente, foi fechada. E fechada à força. E aí a gente entra na marcha ré, como o livro descreve. Como que esse sucesso todo acabou provocando a própria destruição? Foi só a concorrência que incomodou os fazendeiros brancos? A concorrência foi um fator importante, sim. Os fazendeiros brancos que já estavam estabelecidos viam esses novos agricultores africanos como concorrentes diretos. Nos mesmos mercados. Nos mesmos mercados. Milho, lã, vendiam produtos parecidos, muitas vezes com preços competitivos. Isso diminuía o lucro dos brancos, claro. Mas tinha algo talvez ainda mais fundamental para a elite branca. Que seria o quê? O controle da mão de obra. Pensa bem, à medida que os africanos prosperavam em suas próprias terras, eles ficavam menos dependentes, né? E menos dispostos a trabalhar por salários baixíssimos nas fazendas dos brancos ou, crucialmente... Nas minas. Exato. Nas minas que estavam começando a ser descobertas e exploradas em larga escala. Ah, as minas. O livro não detalha a geologia, mas esse período bate com as grandes descobertas, né? Diamantes em Kimberley, depois ouro em Witwatersrand. Isso deve ter mudado tudo. Completamente. A exploração mineral em grande escala exigia, sim, um contingente enorme de trabalhadores. E a rentabilidade disso tudo dependia, crucialmente, de manter o custo da mão de obra o mais baixo possível. E aí os interesses se alinharam. Perfeito. A elite branca, tanto os fazendeiros, que precisavam de gente no campo, quanto a nova e poderosa elite das minas, viu que tinham o mesmo interesse. Precisavam desesperadamente de mão de obra barata e controlável. E a independência econômica crescente dos africanos era um obstáculo direto para isso. Era um problemão para eles. Então, a prosperidade africana não era só a questão de concorrência de mercado. Era uma ameaça direta a um modelo de negócio extrativista que essa elite queria consolidar, um modelo baseado em trabalho barato. Faz todo sentido. E eles nem faziam questão de esconder essa intenção, sabe? O livro traz um exemplo chocante disso. É o testemunho de um sujeito chamado George Albo. Quem era ele? Uma figura importante, presidente da Associação das Minas. Ele testemunhou numa comissão de inquérito do governo em 1897. E o que ele disse de tão chocante? Albo foi de uma franqueza brutal. Ele explicou que as companhias de mineração tinham reduzido de propósito os salários dos trabalhadores africanos. Pra quê? Ele perguntou se ele seria a favor de medidas para forçar os africanos, eles usavam o termo pejorativo kafirs, né? A trabalhar mesmo que pudessem viver de suas próprias terras. E a resposta? Albo respondeu na lata. Certamente, eu o tornaria compulsório. Compulsório? Ele estava defendendo abertamente o trabalho forçado. Nossa! Sim,
E foi além. Sugeriu que deviam aplicar multas em quem tivesse meios de viver sem precisar trabalhar para os brancos. Multa por não querer ser explorado. Basicamente. Aí a comissão perguntou direto: então o senhor não permitiria que o Kaffer fosse proprietário de terras no país, mas determinaria que trabalhasse para os brancos a fim de enriquecê-los? Que pergunta direta. E a resposta do álbum, embora tenha sido meio evasiva nos detalhes, confirmava a essência. Sim, os africanos deveriam ser compelidos a trabalhar para o benefício da economia dominada pelos brancos. Isso é a lógica extrativista pura, exposta de forma brutal. Não é sobre criar oportunidade, é sobre eliminar alternativas para forçar a submissão econômica, e empobrecer de propósito uma parte da população para garantir mão de obra barata para outra. É a essência do que os autores chamam de instituições extrativistas. E essa lógica, ela não ficou só no discurso ou nas práticas informais das empresas. Ela foi transformada em lei, solidificada na estrutura institucional do país. E imagino que o grande marco legal disso tenha sido a famosa Native Land Act, de 1913, a Lei de Terras Nativas. Como essa lei funcionou na prática para institucionalizar essa desigualdade toda? Essa lei, a Native Land Act, foi realmente um ponto de virada legislativo. A função principal dela foi proibir que os africanos comprassem, alugassem ou mesmo praticassem agricultura de parceria, o sharecropping, fora de áreas que foram designadas especificamente como reservas nativas. E qual o tamanho dessas reservas? No começo, quando a lei foi criada, correspondiam a apenas uns 7% do território total da África do Sul. Depois aumentaram um pouquinho para cerca de 13%. 13%. Para a maioria esmagadora da população. Exatamente. Uma fração minúscula do país. É uma desproporção gritante. E as consequências econômicas imediatas dessa lei? Foram as que eles queriam? Foram exatamente as que a elite branca pretendia. E foram devastadoras para a população africana. Primeiro, a lei, na prática, destruiu aquele campesinato africano independente e próspero que vinha se desenvolvendo. Como? Confinados a reservas superpovoadas, muitas vezes em terras de qualidade inferior, sem acesso fácil a mercados ou crédito. Os agricultores africanos não tinham mais como competir economicamente. Mal conseguiam garantir a própria subsistência só com a terra. E imagino que isso tenha resolvido o problema da concorrência para os fazendeiros brancos, né? Exatamente. Com os agricultores africanos marginalizados, os fazendeiros brancos passaram a ter um controle quase que total sobre a produção agrícola comercial e os mercados. Mas o impacto mais profundo, mais duradouro, foi a criação e a consolidação do que o livro chama de dualismo econômico. Certo, esse conceito de dualismo econômico é central aqui. Como é que funcionava essa estrutura de duas economias? Essencialmente, a África do Sul passou a operar com duas economias paralelas, artificialmente separadas, com funções diferentes, mas interligadas de um jeito totalmente desigual. Quais eram os dois lados? De um lado, você tinha o setor branco, moderno, capitalista, baseado na propriedade privada da terra e dos meios de produção, com acesso a crédito, investimento em infraestrutura, tecnologia, educação de qualidade para os brancos, claro, mão de obra qualificada e acesso privilegiado aos mercados. Era a economia dinâmica, a economia rica. E do outro lado? Do outro lado, tinha o setor negro, confinado geograficamente às reservas. Esse setor era o oposto. Falta de direitos de propriedade seguros sobre a terra, geralmente controle comunal, intermediado por chefes, quase nenhum investimento significativo, educação precária ou só para funções subalternas. Sem acesso a capital, a mercados. Exato. E com a mobilidade rigidamente controlada por leis de passe. A principal função econômica desse setor negro era servir como um reservatório de mão de obra barata, não qualificada e temporária para as minas, para as fazendas e mais tarde para as indústrias do setor branco. Então as reservas não eram só lugares onde os negros viviam. Eram parte de um sistema maior, projetado para sustentar a economia branca com um trabalho barato. Precisamente. E tem um ponto interessante sobre como essa lei afetou as lideranças tradicionais africanas, os chefes. Como foi isso?
Sim, é um efeito colateral importante e, de certa forma, muito conveniente para o sistema. Lembra que a gente falou que a prosperidade individual anterior estava começando a diminuir o poder dos chefes tradicionais? Lembro, sim. Bom, a Native Land Act, ao proibir a propriedade privada africana fora das reservas e dentro delas reforçar o controle dos chefes sobre a distribuição da terra comunal, acabou fortalecendo de novo a autoridade desses líderes. E por que isso seria conveniente para a administração colonial ou para a elite branca? Porque tornava o controle da população e principalmente da força de trabalho mais fácil e mais barato para o Estado. Em vez de ter que lidar individualmente com milhões de africanos... Usavam os chefes como intermediários. Exatamente. Os chefes se tornavam responsáveis por alocar terras, resolver disputas locais e, o mais importante para o sistema, auxiliar no recrutamento de mão de obra para o setor branco. Como um tal G. Findai observou em 1940 e está citado no livro, a lei reverteu o declínio do poder dos chefes, transformando eles, em muitos casos, em peças do próprio sistema extrativista. Entendi. É uma engenharia social e econômica bem complexa e totalmente deliberada. E todo esse processo, essa construção gradual de um sistema dualista extrativista, desagou no que a gente conhece como apartheid. Exato. Muitas vezes a gente vê o apartheid só pela ótica da segregação racial, né? Mas a análise do livro coloca ele de forma mais ampla, como a culminação desse processo econômico todo. Perfeitamente. O apartheid, que foi formalizado como política de Estado a partir de 1948 com o Partido Nacional no poder, não surgiu do nada. Ele foi a consolidação, a intensificação e, digamos, a racionalização sistemática daquelas instituições extrativistas que vinham sendo implementadas desde o fim do século XIX e início do XX, como a Native Land Act. Então, a segregação racial era ferramenta. Era ferramenta ideológica e legal para aprofundar e justificar a exploração econômica da maioria negra em benefício da minoria branca. Ou seja, o apartheid era, na essência, um sistema econômico. Controlava onde os negros podiam morar, homelands, townships, que tipo de educação podiam ter, bem limitada, para não competirem por empregos qualificados. A movimentação deles, com as leis de passe. Os empregos que podiam ter com aquela reserva de trabalho qualificado só para brancos, tudo com o objetivo final de garantir uma oferta abundante, barata e dócil, né, de mão de obra para a economia branca. Exatamente. Ele aperfeiçoou e tornou ainda mais rígida aquela estrutura dualista que já existia. E isso nos conecta direto com a tese central de por que as nações fracassam. De que forma? A África do Sul se torna um exemplo perfeito de como instituições políticas e econômicas extrativistas, aquelas feitas para tirar recursos de uma parte da sociedade para beneficiar outra, criam e perpetuam a pobreza e a desigualdade. Elas bloqueiam o caminho para o desenvolvimento sustentado e compartilhado. Que, segundo os autores, só é possível com instituições inclusivas, né? Que distribuem poder e oportunidades de forma mais ampla. Justamente. Vamos recapitular rapidinho, então, para amarrar as ideias. A história da África do Sul, que o livro mostra, é a de um potencial econômico inicial bem notável entre a população africana no século XIX, com inovação, prosperidade até. Um começo promissor que foi visto como ameaça pela elite branca emergente, tanto a agrária quanto das minas. E essa elite, movida pela necessidade de controlar a terra e principalmente garantir um monte de mão de obra barata, usou o poder político que tinha para redesenhar as regras do jogo econômico. Exato. E a Native Land Act de 1913 foi a peça legislativa-chave nisso tudo. Confinou os africanos a reservas limitadas, destruiu a base econômica independente deles. Isso criou um sistema econômico dualista artificial, um setor branco moderno e rico e um setor negro periférico, cuja função principal era fornecer trabalho barato. E o apartheid, então, foi a consolidação e a intensificação desse sistema extrativista. Usou a ideologia e as leis raciais para maximizar a exploração econômica e cimentar os privilégios da minoria branca. É um caso muito forte de como a pobreza e a desigualdade podem ser, sim, um projeto deliberado. Com certeza.
A trajetória sul-africana mostra de forma muito clara como o poder político concentrado nas mãos de uma elite pode ser usado não só para impedir o progresso, mas para ativamente reverter o progresso, redesenhando as instituições para perpetuar a exploração por muitas e muitas gerações. É um legado pesado. Isso nos deixa com uma reflexão final importante, eu acho. O que essa criação deliberada da desigualdade institucional na África do Sul, essa engenharia social e econômica explícita, ensinam pra gente sobre a natureza da pobreza e da prosperidade? Boa pergunta. Como isso se compara com desigualdades que surgem de outras dinâmicas históricas, talvez menos intencionais, e o que isso sugere sobre a dificuldade ou a possibilidade de realmente desmontar legados que foram tão conscientemente construídos para se auto-perpetuar? É uma questão central e bem complexa. Legados institucionais criados com um propósito claro de gerar desigualdade costumam ser particularmente resistentes à mudança, né? As estruturas de poder, político e econômico, que sustentam esses legados foram desenhadas justamente para proteger esses arranjos. Faz sentido. Para superar isso, geralmente não basta só reforma econômica. Exige transformações políticas profundas, que redistribuam o poder na sociedade de forma fundamental. E isso é sempre um processo difícil, conflituoso. A própria história pós-apartheid na África do Sul mostra bem isso. Uma reflexão crucial, sem dúvida, sobre como o passado molda o presente e os desafios para o futuro. E por falar em trajetórias diferentes, no nosso próximo encontro aqui, no Destilando Livros, a gente vai para o outro lado do mundo. Para onde vamos? Analisar um caso que contrasta bastante com esse, a Austrália. Começando como uma colônia penal, a Austrália, apesar das tentativas da elite local de impor um sistema extrativista, acabou seguindo um caminho bem diferente. Ah, interessante. Desenvolveu instituições notavelmente inclusivas, como o sufrágio universal masculino para brancos na época e o voto secreto, de forma até surpreendentemente rápida. Vai ser uma comparação muito interessante mesmo. Analisar por que a Austrália conseguiu evitar a consolidação de um sistema extrativista ao contrário da África do Sul. Isso vai ajudar a gente a entender ainda melhor essa dinâmica complexa, né? Entre história, geografia, sociedade e, claro, as instituições para determinar os caminhos para a riqueza ou para a pobreza das nações. Com certeza, vai ser imperdível. E se você gostou dessa nossa análise aprofundada sobre a África do Sul e quer continuar explorando as ideias de por que as nações fracassam com a gente, reforço o convite. Deixa o like. Deixa seu like e se inscreve no canal Destilando Livros e ativa o sininho para não perder os próximos episódios desta série. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.